Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jader, sou consultor da RoboInvest. Pessoal, é o seguinte, nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre algumas questões técnicas muito importantes, tá? Muito importante mesmo. Então fica até o final do vídeo, tenho certeza que vai agregar aí no teu operacional, por mais avançado que você esteja, né, iniciando ou já no processo mais avançado. Tenho certeza que vai te ensinar alguma coisa, ou vai reforçar algum conhecimento aí que você já está aplicando, tá bom? Então vamos lá, antes de qualquer coisa, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e não deixa de colocar o seu like aí no vídeo, que nos ajuda bastante, tá joia? Pessoal, vamos lá então. Eu vou começar mostrando com vocês aqui um pouquinho sobre o gráfico de mini índice, né? Então vamos estudar um pouquinho sobre o gráfico de índice Bovespa. Esse aqui é um gráfico recente, do último pregão, tá? Então vamos mostrar um pouquinho embasado nisso aí. Bom, como vocês viram no título aí, eu quero falar para vocês hoje qual que é o grande segredo para se ter consistência no day trade na bolsa de valores, tá? E não vou fazer mistério, já coloquei inclusive no título aí que o grande segredo, o que é, pessoal, é equilíbrio, tá? Equilíbrio é a palavra-chave, né? Então, pessoal, primeira coisa que a gente precisa conversar, o que é antes a gente ir para a parte técnica, né? Bom, o day trade é muito mal falado, né? Então, se você for ver aí em vídeos, em reportagens, o pessoal fala muito mal do day trade. Por quê? Porque muita gente perde dinheiro no day trade e fala mal do day trade, que não é difícil ganhar dinheiro, que não dá para ganhar dinheiro, que day trade é muito arriscado, que day trade é muito alavancado e dá um monte de coisa, né? Por que o day trade é tão mal falado, tá? E vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu vou mostrar por que isso acontece, não apenas nas operações manuais, seja por análise técnica, tape reading ou com robôs também, mesma coisa, tá? Então vou mostrar um pouquinho para vocês aí por que é tão importante ter o equilíbrio e por que tanta gente perde no day trade, porque não tem equilíbrio, né? E daí as coisas não saem como gostariam e o negócio desanda, tá? Então vamos conversar um pouquinho. Eu vou, claro, falar isso aí embasado na nossa estratégia, né? O que eu vejo na nossa estratégia que prejudica o pessoal aí, e vocês aí tomem como base geral, né? Então vamos lá, pessoal, é o seguinte, então esse vídeo aqui é para quem já conhece a estratégia e quem não conhece ainda. Você que ainda está querendo entender como funciona a day trade, a nossa estratégia automatizada, tal, você vai ter uma noção boa também aqui de como a gente opera, tá? Bom, aqui é um gráfico de mini índice Bovespa, gráfico de 1 minuto, ou seja, cada candle, né, é 1 minuto de movimentação do preço. Então aqui a gente tem do dia 19 de junho, 1 hora, 2 horas, 3 horas e meia de pregão nessa tela aqui, tá? Movimentação do preço. E essa média móvel é uma média móvel de 25 períodos, ou seja, ele pega os últimos 25 minutos do preço, faz a média. E é isso aí, simples, galera. Nossa operação é baseada única e exclusivamente em preço só. Por quê? Porque a média é feita do preço. A gente não utiliza nenhum indicador, nada mágico, nada. Nós analisamos a movimentação do preço, só isso, nada mais. Nossa técnica, metodologia é extremamente simples e eficiente, e ela se baseia apenas na movimentação estatística e histórica que o preço faz, tá? Então é isso. Então vou falar rapidamente, só para quem não conhece ainda, como que a gente opera. Nós operamos o seguinte: quando o preço se afasta da média móvel, nós vamos entrar no sentido contrário, esperando que o preço retorne para a média. Só isso, galera. É claro, tem detalhes, outros detalhes que a gente ensina no material, mas basicamente assim, né? Esse é o método de entrada na operação, tá? Bom, o que a gente vai fazer depois de entrar na operação também tem várias questões, mas hoje não vou entrar em muitos detalhes, quero falar um pouco mais simples, né? Então, veja o seguinte, deixa eu até aumentar um pouquinho aqui, só para vocês entenderem melhor. Então, bom, aqui abriu o pregão,
tá? Então aqui, ó, 9 horas, abriu o pregão, o preço se movimentou, a média 25, ela é formada com o preço do dia às 9h25, óbvio, né? Então às 9h25 o preço correu 25 minutos e a média móvel de 25 períodos foi completamente formada no próprio dia. Então a gente começa a operar um robô de média 25 às 9h25. Né? Então, por exemplo, nós vamos iniciar operações aqui com a média 25 nesse candle aqui, tá? Nesse candle das 9h25. Então, a nossa estratégia o que é? Quando o preço se afastar da média, por exemplo, nesse ponto aqui, tá? Nós vamos falar assim, o preço se afastou significativamente da média, ou seja, aqui ó, 400, 350 pontos da média 25, eu vou apostar que o preço vai retornar para a média, porque o preço se afastou consideravelmente da sua média móvel. E como que a gente sabe que essa distância de 350 ou 400 pontos, por exemplo, da média 25, ela é significativa? É um preço que, puxa, olha, realmente se afastou bastante. Geralmente ele não se afasta tanto, né? Por quê? Porque nós temos dados matemáticos e estatísticos. Todos os dias que tem pregão, nós temos uma ferramenta que monitora a movimentação do preço na média 25, em outras médias, né? E fala pra gente qual foi a média que o preço correu em relação à média 25, qual foi a maior quantas vezes ele fez isso, né? Então a gente tem lá várias informações importantes para falar, puxa, média, a variação DX, que a gente fala, né? O nome é variação DX, é o preço que o tanto que o preço correu da média. A variação DX de 400 pontos do preço em relação à média 25, 400 é muito, é pouco, é médio. Isso acontece quantas vezes por dia? No dia, antes de ontem ele fez isso 15 vezes, há uma semana ele fez isso 10 vezes. Né? Depois que ele fez isso, ele andou muito contra, ele andou pouco contra. Então a gente tem muitas análises, né? Análises matemáticas, estatísticas e históricas do que a gente está analisando. O que a gente está analisando? A variação que o preço fez em relação a determinada média. Então é claro que a gente não vai escolher aleatoriamente uma variação DX, né? Nós vamos estudar e ver o que é importante, o que é relevante de distorção que o preço fez em relação a determinada média, para a gente decidir em qual ponto nós queremos entrar na operação, tá? Então veja, primeira coisa, para você realmente entender o day trade. O day trade, por que o day trade é difícil, galera? O day trade geralmente é operado em gráficos rápidos. Quando a gente diz gráfico rápido, gráfico de 1 minuto. É o gráfico mais rápido que tem, né? Cada candle é 1 minuto de preço, então o preço se movimenta muito. Ele sobe 500 pontos, cai 1000 pontos, e sobe 500 e cai mais 1000. O movimento é frenético no gráfico de 1 minuto, porque ali é o gráfico mais rápido, é onde você está vendo ali realmente a movimentação mais veloz que o preço faz. Tem outros gráficos de 5 minutos, onde cada candle é 5 minutos de movimentação, gráfico de 15 minutos, dá para operar day trade também em tempos gráficos maiores, porém você vai ter menos oportunidades, porém você tem menos ruído, mas nós gostamos e operamos gráfico de 1 minuto, nós nos especializamos nisso, tá? Base estatística, informações, dados coletados, são todos do gráfico de 1 minuto. Por isso que a gente se especializou em 1 minuto, porque nossas ferramentas todas coletam informações sobre gráfico de 1 minuto, tá? Então, é muito importante. O day trade, a gente sabe que é arriscado. Tem risco, galera. Por quê? Porque é a operação que você vai entrar no dia e vai sair no mesmo dia. Né? Esse que é o day trade. Você não vai carregar a posição para o dia seguinte. Então, você vai efetuar operações no dia. São operações especulativas. Você não está comprando dólar porque você acha que o dólar vai valorizar no médio e longo prazo. Não, você está comprando dólar porque você acha que o dólar vai subir em 1 minuto, em 5 minutos. Você quer sair da tua operação scalper, pegando pouco e muitas operações.
Você não vai vender o índice Bovespa porque você acha que o mercado está muito ruim, que no médio e longo prazo o governo não vai aprovar medidas, nada disso, né? Você simplesmente quer entrar, sair rápido, em operação de segundos, minutos, sair teu dinheiro, pegar o teu dinheiro e monitorar outra entrada. Né? Então nós vamos nos basear única e exclusivamente em movimentação de preço, né? Em dados históricos do passado para termos uma assertividade maior no presente e movimentação futura. É isso. Tá? Então nós temos que ter a consciência que o day trade é a Fórmula 1 da Bolsa de Valores, né? É realmente o que de mais rápido nós temos. E para você operar em um mercado desse, você precisa ter uma metodologia eficiente, coerente. Você precisa ter informação disponível. E é isso que a gente proporciona para vocês. Então, o que a gente quer falar hoje? Bom, day trade é arriscado? Claro que é. Né? Day trade é arriscado. E é por isso que tanta gente reclama de day trade. Por quê? Porque acha que o day trade é um tipo de operação, não conhece ainda como funciona a renda variável, acha que day trade é isso e aquilo e acaba se frustrando, porque não entende exatamente como vai operar no mercado sem ter o devido conhecimento, sem ter o devido treinamento, a bagagem que é necessária, a experiência, o treino e se dá mal. Né? Se você entrar na Fórmula 1, cara, vai dirigir uma Ferrari lá, sem você treinar, estudar, você vai bater na primeira curva. Vai bater na primeira curva. O day trade é a mesma coisa, tá? Se você não tiver um bom método, não estudar, não treinar, ganhar bagagem, na Fórmula 1 você tem que ir para o simulador lá, ó. Fica lá no simulador um tempão, até você poder pegar o carro de verdade. Aqui é a mesma coisa. Você tem que estudar, senão você vai chegar lá na primeira semana, vai tomar ali uma do mercado que vai ficar torto, né? E daí vai ficar falando mal do day trade. Né? Então é importante, galera, a gente tem que mostrar para vocês têm que entender que o day trade é fantástico, as oportunidades, as possibilidades, isso aqui é magnífico, galera. Eu sou apaixonado pelo day trade, né? Por quê? Porque cada dia é algo novo, não tem marasmo no day trade, cada dia é um mercado, aquela expressão que você tem que matar um leão por dia, é exatamente isso, galera. E eu amo fazer isso, eu amo pegar todo dia, vamos lá, mais um dia de mercado, vamos para cima. Né? Vamos para cima, não tem aquela coisinha de ir lá bater o ponto na empresa, fazer o que você tem que fazer, deu 6 horas você vai para casa e no outro dia bate o ponto e faz o que você tem que fazer. Não, aqui tem emoção, aqui tem diversão junto com o teu trabalho, entendeu? É demais, é muito legal, né? Eu sou apaixonado por isso, galera. Há muitos anos que eu faço isso e a cada dia eu tô motivado para fazer de novo, porque cada dia é um novo mercado, cada dia você aprende uma coisa nova, você desenvolve um método novo, você acha novas possibilidades e oportunidades, né? Então isso aqui é lindo demais, tá? Então é por isso que eu sou apaixonado e eu acho que por todo mundo que entender isso aqui se apaixona, porque é muito legal. É muito legal, né? Então agora eu quero mostrar para vocês que precisa ser feito da forma certa. Tem que ser feito da forma. Se você for querer entrar aqui, não, eu vou operar day trade e vou lá eu tenho dinheiro. Tem cara que fala, não, eu tenho dinheiro para gastar. Então, e tem cara que não tem dinheiro, o cara entra com mais, mas tem cara que tem. Tem cara que tem dinheiro e acha que porque tem dinheiro é bem sucedido em alguma área. O cara é um médico, é um advogado, é um empresário, é bem sucedido e tem dinheiro e acha que vai chegar aqui e vai ganhar dinheiro fácil porque é bom em alguma coisa. Isso aqui é totalmente diferente, galera. Esqueça tudo que você é um excelente advogado, maravilha. Isso não vai te ajudar em nada na Bolsa de Valores. Você tem que aprender tudo de novo. Tem que aprender tudo do zero, tá? Então, é muito importante. E quando eu falo em equilíbrio, né? Equilíbrio não é apenas o nosso operacional, técnico falando, que também precisa ter muito equilíbrio tecnicamente falando. Como você vai aplicar a metodologia, o gerenciamento de risco, as técnicas operacionais, as estatísticas, mas também é muito equilíbrio emocional. Tá aqui, galera. Né? Equilíbrio emocional é fundamental. Humildade, cara. Entra nesse mercado falando,
eu não sei de nada, eu quero aprender tudo e eu vou devagar do início. Não vou querer começar do final, do meio, eu já vou querer, comecei hoje, amanhã eu já quero ganhar dinheiro. Não é assim. Então, humildade, tenha equilíbrio, faça as coisas, controle a sua ansiedade, né? O afobado come cru, galera, é exatamente isso. Contenha a ansiedade, estude, entre com humildade, respeite o mercado, que isso vai trazer sucesso, tá? Não, é o caminho do sucesso, né? Então, faça as coisas da forma certa, dê tempo ao tempo, né? Tem coisas que é só o tempo. A gente tenta acelerar o processo, claro, ao máximo. Nós temos aí inúmeras ferramentas, desenvolvemos o grupo avançado, o placar, a incubadora e um monte de coisa que ajuda na evolução assim gigantescamente, muito, né? Ficar muito mais rápido o processo. Mas tem que ter um processo, não adianta, né? Então, é muito importante o equilíbrio, não apenas tecnicamente falando, mas emocionalmente falando. Né? Eu vejo muita gente que entra no day trade e vai arriscando tudo. O cara entra no all-in. Aí tem aquela famosa palavra que o pessoal fala, né? Quebra a banca. Cara, isso não me entra na cabeça. Quebrar a banca. Né? Isso é uma palavra que fala muito em Forex. A pessoa alavanca demais. Forex. A quebrar a banca não faz parte do vocabulário. Não existe isso. Gerenciamento de risco é a primeira coisa que você aprende para operar no day trade, é gerenciamento de risco, o quanto você pode arriscar em cada operação, risco, retorno, tudo isso aí, né? Então, cara, isso é importante. Quem aplica isso da forma certa não passa pela cabeça quebrar a banca, né? Perder o capital por completo, que é isso que é quebrar a banca, né? Então, não faz sentido algum isso. Então, agora, o maior problema dos day traders é quebrar a banca. Por quê? Porque faz a coisa errada, né? Não faz a coisa correta. Durante as operações, que a maior parte opera manual, né? ainda nesse mercado, não utiliza o fator emocional a seu favor, se descontrola durante a operação, entra onde não deve entrar, sai onde não deve sair, quando está perdendo arrisca mais, quando está ganhando sai rápido e não faz o que está planejado. Tudo isso por desequilíbrio emocional, né? E por que tem esse desequilíbrio, pessoal? Por quê? Porque não estudou o quanto devia, não treinou o quanto devia, não gerenciou o risco corretamente. Às vezes está de tamanho maior do que deveria em contratos, em financeiro, né? Você tem que acostumar a sua cabeça com financeiros. Isso é muito importante. Começa com um contrato e vai aumentando gradativamente de acordo com os seus resultados e com a sua cabeça, né? Você precisa ter o teu controle emocional também alinhado ao teu financeiro. Não adianta você querer colocar um valor maior do que você pode e ficar desestabilizado na operação. E com robôs acontece. Eu vejo muita gente operando robôs e travando na mão, saindo na mão. Galera, eu já falei no nosso material didático que eu sou enfático, tá? Você pode achar que zerar uma operação na mão pode ser bom em um momento, pode ser ruim em outro, mas não faz parte do método. O robô tem que operar 100% automatizado, seja para o ganho, seja para a perda. Se você configurou um robô e ele está em base estatística, em estudo analítico, em uma amostragem grande de mercado, e você confia no robô e colocou ele para operar, não mexa nele. Você sabe que, estatisticamente, qual que é a taxa de acerto? Pode dar um stop? Claro que pode dar um stop. E você sabe disso. E se der um stop, qual que é o tamanho da perda? Já está determinado ali. Então você tem que... Ligou o robô, você aceita o ganho e aceita a possível perda. Então deixa o robô trabalhar, né? Isso se você zerar, está subindo, está olhando o gráfico lá do índice, está subindo, acho que não vai voltar, o cara vai lá e zera no meio do caminho. Pode ter sido bom nesse momento, ele subiu e ia me estopar, como eu sou bom, parei o robô na mão antes, isso aí
Isso aí é típico, galera. Só que no longo prazo isso aí é uma desgraça, porque isso não te deixa operar. É você não controlando a tua mente, a tua cabeça, o teu emocional, interferindo na operação automatizada. Isso é a pior coisa que pode acontecer, tá? Então, controle emocional e equilíbrio é para isso também. Então você vai operar pequeno, você sabe, se estopar, tá ali a minha perda, suportável, dentro do meu gerenciamento de risco, dentro do risco retorno, tranquilo. Né? Você sabe estatisticamente quantas vezes isso pode acontecer, se aconteceu no passado, por análise, por backtest, por simulação, por tudo. Né? Então é isso que te faz operar tranquilo, não querer mexer no robô. Né? Na realidade você não precisa nem olhar o robô operando, mas muita gente tem tempo e fica olhando, fica monitorando para querer entender um pouquinho mais o mercado e tal. Não é errado não, mas interferir no robô, eu já digo, galera, no médio e longo prazo isso é terrível para o teu operacional, terrível, tá? Não te faz evoluir, e isso eu vou te falar. Então você pode achar que você está se prevenindo, não, galera. Isso aí você usa nas suas operações manuais, opera manual, tal. Na operação automatizada, no nosso método é automatizado. Bote um robô que opere 100% automatizado. É isso que a gente ensina no nosso método, tá? Bom, então o que eu quero falar mais especificamente para vocês aqui hoje? O equilíbrio nas operações em day trade, e mais especificamente com a nossa estratégia, ela vem muito da base estatística dos dados coletados, das informações que a gente busca diariamente. Né? Então veja, está aqui analisando um gráfico de 1 minuto do índice com a média móvel de 25 períodos. Então o preço se movimenta para cima, para baixo, para cima, para baixo, ele se movimenta o dia inteiro. Uma vez que a média móvel é feita do preço e ela a cada minuto ela é alterada, o preço e a média tendem a convergir. Então isso é matemática básica. O preço está subindo. Se o preço continuar subindo, a média móvel vai continuar subindo, minuto a minuto. Uma hora eles vão se encontrar. Não importa quanto tempo vai demorar. O preço vai voltar na média móvel. E a média móvel vai voltar no preço. E eles tendem a convergir em algum momento. Isso é básico, né? Então, o preço está subindo, uma hora ele vai estabilizar, vai começar a cair e vai tocar na média móvel. É mais cedo, é mais tarde? Isso aí é o preço que vai movimentar. E os dados que a gente coleta diariamente, dados estatísticos da movimentação do preço na média 25, vão falar para a gente quantas vezes o preço fez uma movimentação acima do 400, qual foi a máxima que o preço correu da média móvel 25, então quantas oportunidades a gente teve com DX de 400. A gente tem um monte de informação ali nas nossas ferramentas estatísticas. Então aqui, ó, ferramentas estatísticas. Então você entra aqui, ó, tem o range stop, força DX, o histograma, tem um monte de coisa, né? Tem um monte de aqui que a gente analisa diariamente no Robô Invest News, né? E estão disponíveis a todos os usuários aí da nossa estratégia. Então a gente vai analisar todos esses dados que a gente coleta para tomar qual a melhor decisão. Qual deve ser a variação da média que eu vou entrar na operação para ter uma operação assertiva, para ter o maior acerto. Claro, é isso que a gente busca, o maior acerto no day trade. Né? Beleza. Agora, você pode escolher, por exemplo, deixa eu entrar aqui no robô de MetaTrader 5, que fica mais fácil a gente mostrar para vocês. Bom, então aqui é o mesmo gráfico, mesmo dia 19 de junho, tá? Deixa eu vir para o início do dia. Aqui, beleza. Então aqui é o mesma movimentação do preço, gráfico de 1 minuto, mini índice. Aqui é uma média móvel de 25 períodos também, tudo igual, tá? Essa linha cinza que a gente colocou aqui é a variação DX da média 25, em relação à média 25. Então aqui eu coloquei uma variação DX que a gente usa diariamente ali, mostrando os gráficos, que é o quê? Uma variação DX de 300 pontos da média 25. Ou seja, tanto para cima quanto para baixo, ou seja, aqui para baixo quer dizer que o preço variou 300 pontos em queda da média 25. E essa linha de cima quer dizer que o preço correu 300 pontos em alta da média 25. Então se tocar nessa linha cinza aqui, ó, de cima, a gente vai vender o índice esperando que o preço caia. Se o preço tocar nessa base inferior aqui, a gente vai comprar o índice esperando que o preço suba e retorne para a média. Porque está abaixo da média e aqui porque está acima da média.
tá? Então, por exemplo, uma variação DX de 300 pontos da média 25. Nós consideramos, pela análise estatística, pelos estudos de movimentação do preço, um DX que não é tão agressivo, nem é tão conservador. É um DX que a gente considera mediano. Nós vamos entrar num bom número de operações, porém, o preço pode andar contra a nossa operação em alguns momentos, né? Então, a gente tem essa consciência. Como que tem consciência? Analisando o histograma DX, analisando o range stop, analisando dispersão DX, analisando força DX, analisando força real, um monte de informações estatísticas que, aparentemente falando assim, parece complicado, mas não é. É extremamente simples, né? Mas eles nos dão informação para a gente tomar a decisão de eu vou operar com DX de 300 ou eu vou operar com DX de 400. Quantas operações eu quero fazer durante o dia? Tá? Qual o nível de conservadorismo eu quero fazer? Quando eu digo conservadorismo, por exemplo, esse robô de média 25, nós vamos começar a operar às 9h25. Então, beleza. Então, ó, é nesse momento aqui, ó, que começam nossas operações, né? Então, por exemplo, começou aqui, nesse candle, tá? Ou seja, nesse momento aqui, o preço tocou na variação DX. Ó, pessoal, só para vocês ficarem vendo, é nesse ponto aqui, ó. É nesse mesmo ponto aqui, 9h25 aqui, ó. Então, esse ponto aqui é esse aqui, exatamente igual, tá? Então, aqui o preço correu mais que 300 pontos de distância da média e eu vou falar que eu quero entrar na operação nesse momento. Então, aqui eu entrei na operação, tá? E o que aconteceu? O preço continuou indo um pouquinho para cima e depois veio para baixo. Quando ele veio aqui para baixo, dependendo do meu ganho, eu já saí da operação. Se eu não sair, tem um ganho um pouco maior, o preço foi para cima de novo, eu continuei posicionado e o preço voltou aqui, ó, veio para a média e deu meu ganho com facilidade, tá? Então eu entrei na operação, ganhei dinheiro, vendi o índice e saí da operação. O preço continuou movimentando, foi para cima, só que ele foi para cima numa distorção menor do que eu estipulei. Então, se eu estipulei aqui 300 pontos para ele entrar, olha aqui, não chegou no 300. Aqui veio bater 200, sei lá, 150. Não entrou. O meu robô, ele vai ficar monitorando oportunidade. Aqui não aconteceu oportunidade, então ele vai ficar parado, só monitorando. Aqui, ó, movimentou para cima, para baixo da média, para baixo, para cima da média, quase pegou aqui, não pegou. E veio para baixo, veio para cima. Aqui começou a cair. Caiu. Aonde foi dar a oportunidade de eu entrar de novo na operação? Aqui, nesse ponto. Qual foi? Foi às 10h35. Vamos voltar nesse gráfico aqui para vocês verem. 10h35, onde foi? Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. 10h35 foi mais ou menos por aqui. Opa, não, foi aqui, ó, nesse aqui. Tá? Então, por aqui, o preço fez ali o que a gente mostrou no MetaTrader. Aqui o preço correu a variação DX ali que eu estipulei. Então, opa, entrei aqui. Entrei. O preço foi contra a minha operação. Ele foi pouca coisa contra, ó. Foi lá, pouco contra e depois o que aconteceu? Voltou para tocar na média e deu meu ganho. Eu entrei aqui, o preço deu meu ganho aqui. Tranquilidade, né? Agora a gente sabe que em alguns momentos o preço vai andar um pouco mais contra a minha operação. Eu entrei aqui com o DX300 e o preço vai para baixo, vai e vai se distanciar da média móvel consideravelmente. Como é que a gente sabe disso? Uma ferramenta chamada Range Stop mostra pra gente isso. Quais são as distâncias máximas que o preço faz em relação à média, né? Então a gente sabe que o preço às vezes não vai parar no 300, que ele vai um pouco mais. E por isso que nós temos na nossa estratégia a possibilidade de efetuarmos aumentos de posição, né? Então não vou entrar muito em detalhes de posição. Agora, uma coisa que tem que ficar muito clara, pessoal, e que isso não é claro para muitas pessoas na nossa estratégia. Inclusive, muitas pessoas falam mal da nossa estratégia por conta disso, né? O aumento de posição é uma ferramenta, assim como outras ferramentas que nós temos na nossa estratégia, outros parâmetros, né?
ela deve ser utilizada com muita coerência, com muito cuidado, tá? Não é uma ferramenta, o aumento de posição, que você deve utilizar aleatoriamente, dobrando o contrato, colocando muito contrato rápido, não. Ela deve ser utilizada de forma coerente, totalmente baseado em análise estatística, de quanto o mercado tende a correr, qual que é a média, qual que é a probabilidade, né? O número de contratos também, a relevância da mesma posição, tudo tem que ser feito por análise matemática, nada por achismo, tá? E uma coisa fundamental, preste atenção nisso. O aumento de posição é uma ferramenta para te tirar de situações complicadas. Não é uma ferramenta para você ganhar dinheiro. Vocês estão me entendendo? Isso, pessoal, é importantíssimo. Tem muita gente que acha que aumento de posição é onde ela vai ganhar mais dinheiro porque ela vai posicionar mais contratos. E isso é um pensamento equivocado. Muito equivocado. E que tira muita gente do jogo no médio prazo. Tá? Por quê? Porque o cara ele quer entrar muito, ou seja, ele vai colocar um DX baixo para entrar em muitas operações, porque se ele entrar cedo, ele vai acionar muitas vezes os aumentos de posições e vai ganhar mais dinheiro e muitas vezes. Porque se você entrou, por exemplo, nesse momento aqui, pessoal, você entrou com um DX 100 na média 25. Ele vai entrar aqui, vai entrar aqui, vai entrar aqui, vai entrar aqui, vai entrar muito. Vai entrar muito. E quando for contra, por exemplo, nesse movimento aqui, que foi um movimento pequeno, mas ele entrou muito cedo, ele vai aumentar a posição 1, 2, 3 vezes, vai carregar, ele estava com um contrato para botar 10 aqui e vai sair com dinheiro, com 10 contratos, é muito dinheiro. Aí ele vai falar, olha que maravilha, eu ganhei muito dinheiro, porque aumentei muito contrato e está feliz da vida. Só que a gente sabe que esse mercado é complicado. O preço não fica só se movimentando 300, 400 pontos para cima e para baixo. Tem momentos que o mercado vai 2.000 pontos para baixo, 2.000 pontos para cima. E você vai ter que saber lidar com isso. E se você carregou 10 contratos em 300 pontos contra a tua operação, você vai estopar a tua operação porque você não vai ter financeiro para suportar aumento de posição em 2.000 pontos. Então o cara fica às vezes ganhando dinheiro uma semana, 2 ali, com muito contrato em pequeno espaço de tempo, mas ele não se prepara para movimentos fortes que o mercado faz periodicamente. E estatisticamente a gente tem informação disso. Então essa dica é importante, galera. No médio e longo prazo, você tem que entender que o aumento de posição tem que ser uma ferramenta utilizada para você sair de situações difíceis. Ou seja, nós estamos trabalhando aqui com um DX de 300 da média 25. Né? Então, você está vendo que você está entrando no momento certo. Aqui, ó, ele entra e sai. Entra e sai. Entra aqui, nem aumentou a posição, já saiu. Olha aqui de novo. Entrou, saiu. E o que a gente está vendo aqui, galera? Nós estamos vendo que o preço está formando um canal. Por que o nome da estratégia se chama canais de frequência da média? É por algum motivo. É porque nós buscamos estatisticamente rastrear qual que é o canal que o preço está fazendo em relação a determinada média. O que é o canal? É onde o preço tende a fugir da média e retornar. Fugir e retornar. Fugir e retornar. O preço ele mantém um padrão, uma movimentação. É claro que em alguns momentos ele vai fugir um pouco desse padrão, mas 95% do tempo o preço vai fazer esse canal. Vai fugir 200, 300 pontos e vai voltar. Um exemplo, tá? Um exemplo desse momento do índice. 200, 300 pontos e vai voltar. 300, 350 pontos vai voltar. 200, 300 pontos vai voltar. E vai ficar fazendo essa movimentação. Em alguns momentos ele vai fazer o que, galera? Isso aqui, ó. Ele vai vir com direção, com força e vai bater 300 pontos da média e vai continuar andando contra.
são os típicos movimentos difíceis que a gente viu. Por quê? Porque você não vai entrar e sair rápido. Você vai entrar e vai ter que lidar com um movimento um pouco mais direcional. E você tem que estar preparado para isso. Agora, se você entrou aqui em cima, ó, muito agressivo, entrou muito rápido, você vai ter que lidar com um percurso muito maior. Se você entrou aqui embaixo, onde o preço fez uma distorção de 300 pontos, por mais que seja um movimento difícil, você já entrou bem posicionado, com a distorção significativa. E você tem dados estatísticos que te falam aonde você vai aumentar a posição, qual a relevância e qual a estatística das máximas que o preço já correu da média 25 até retornar para a média. Então, por exemplo, você entrou aqui, é um movimento difícil. Você vai aumentar a posição uma, duas vezes, vai trazer o teu preço médio para cá, e quando o preço fez o primeiro recuo, veio tocar na média, você saiu com o teu ganho. Ou seja, você, claro, teve um risco maior operacional, porque você aumentou posição e o preço veio contra essa operação, porém você calmamente aumentou posição em momento correto, momento que a gente sabe estatisticamente que ele deve correr, né? Aumentou posição e saiu com o teu ganho. Se o preço continuasse caindo e fugisse da estatística, a estatística da média 25 é ele correr no máximo 1.500 pontos, 2.000 pontos, sei lá, né? Sem fazer análise estatística aqui, só mais ou menos isso. Então, se o preço continuasse caindo 2.000 pontos, você ia estopar a tua operação com a tua perda controlada. Você já sabia, quando você entrou na operação, que você poderia ter tido aquela perda se o preço fugisse da estatística. A estatística de quanto tempo? Do último mês, últimos 2 meses, últimos 6 meses de estatística. Ou seja, é muito difícil o preço correr mais do que ele correu os últimos 6 meses. Pode acontecer? Pode. O preço pode fazer qualquer coisa. Tá? Agora, a estatística fala para a gente qual que é a probabilidade do preço fugir uma movimentação maior do que ele fez nos últimos 6 meses. 0, alguma coisa. Pode acontecer? Pode. Agora, você está dentro de uma base estatística. Ou seja, você aposta o seu dinheiro com 99,9% de taxa de acerto? Eu coloco o meu. Em 99,9% de taxa de acerto em movimentos estatísticos, eu coloco o meu dinheiro, eu aposto o meu dinheiro. Agora, se a chance fosse 60-40, eu não apostava. Pô, o cara aposta na loteria que a chance de ganho é 0,01. Quanto mais eu coloco dinheiro se a chance de ganho é de 99,9. Vocês estão me entendendo? É estatística, é probabilidade. A gente está aqui gerenciando probabilidades. Se a probabilidade de eu ganhar é 99,9, eu aposto meu dinheiro nisso. Mas eu sei que tem 0,1 que pode dar errado. Tem que saber disso, né? Então, quanto mais você estuda estatística, quanto mais você se prepara, maior é a sua assertividade. E quanto melhor a tua identificação do canal da média, menos calor você vai passar. Menos você vai ter que lidar com a mente de posição. Tem estratégia, pessoal, que não precisa de aumento de posição. Você vai entrar seletivo, ou seja, um DX significativo, por exemplo, na média 25. Você vai entrar lá com um DX 400, 500. Você vai entrar bem menos. Porém, você não tem que lidar com aumento de posição, por exemplo. Você entra, fugir da estatística, estopa. Acabou. Você sabe que a taxa de acerto é de 99 ponto alguma coisa. Por análise estatística, por backtests, por simulação. Vocês estão me entendendo? Então, esse conceito é importante. Encontrar o canal de frequência da média. Tá? Entender que o aumento de posição é uma ferramenta importantíssima para te tirar de situações difíceis. Nesse movimento, você nem precisaria ganhar dinheiro. Nesse movimento, você precisa não perder para preservar o dinheiro que você ganhou nos movimentos fáceis, os movimentos que você sabe estatisticamente que vão acontecer no canal da frequência da média. Tá? Então isso é importantíssimo, galera. Olha, o preço continua se movimentando e vai tocar na média e vai voltar, e vai tocar na média e vai sair da média e vai voltar, e vai sair da média e vai voltar, e você vai fazer o teu dinheiro com extrema facilidade no day trade, operando o quê? Estatística, matemática, probabilidade. Vão acontecer movimentos difíceis? Periodicamente vão acontecer, e o aumento de posição
estão ali para isso, para te tirar da situação difícil e preservar o dinheiro que você ganhou no canal da média. Tá? Então esse conceito, galera, é muito importante. Você pode pensar que no curto prazo, às vezes isso pode não te dar tantas oportunidades, né? Mas no médio e longo prazo, isso vai te dar consistência. Isso vai te dar resultados significativos com consistência. Não é ganha num dia, devolve no outro. Tá? Isso vai te dar ganhos com consistência. Aí se você quer ganhar mais ou quer ganhar menos, é em número de contratos, não é em agressividade. Eu quero ganhar mais, bota mais contrato. Se você tem uma configuração segura, que o risco-retorno é excelente, né? Que você sabe que tem uma assertividade boa, com risco gerenciado, que sabe lidar com uma de posição, se você quer ganhar mais, você bota mais contratos. Quer ganhar menos, bota menos contrato. Gerencia o teu risco frente ao teu capital, tudo isso. Mas você não quer ganhar mais, você vai colocar um DX mais baixo. Você vai entrar mais cedo na operação. Se você vai entrar mais na operação, você vai se complicar mais. Porque você vai ter que lidar com movimentações mais complicadas em alguns momentos. Então é um conceito importantíssimo. Bom, galera, desculpa que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas esse conceito é muito importante, tá? Esse conceito realmente é muito importante e faz a diferença, galera. Faz a diferença na nossa estratégia. Realmente eu vejo a galera que tem esse pensamento, eu opero com esse pensamento, né? Então é claro que eu tenho robôs mais agressivos, eu tenho também, mas você precisa ter esse pensamento, né? Robôs agressivos, stop mais curtos, que não machucam e tal, mas meus robôs realmente que são de longo prazo, médio e longo prazo, que é o que me dão dinheiro realmente consistente ali, são robôs que buscam os canais da média, né? Que realmente operam de forma sem ansiedade, sem querer ser tão agressivo, sem querer fazer isso aqui. Tem dia que robôs conservadores não operam no dia, não tem problema nenhum. Mas no médio e longo prazo dão dinheiro, porque eles entram assertivo, não passam calor, não lidam com a de posição, risco muito controlado, né? Então muda um pouquinho o teu mindset aí, se você realmente não tinha compreendido essa forma diferente aí que a gente mostrou para vocês, tá bom? Então é isso aí, galera. Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição. E-mail, suporte, WhatsApp. Entre em contato conosco que iremos lhe ajudar aí no que for preciso. Antes de encerrar esse vídeo, é importante ressaltar que ele não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Operamos no mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer parametrização é de total responsabilidade de cada usuário. A RoboInvest é uma empresa de desenvolvimento de software e ferramentas estatísticas. Tá ok? Muito obrigado pela atenção. Até mais, pessoal.